Olá, como vão? Sou o professor Lucas e hoje vou guiar vocês nessa aula que trata de alguns assuntos de extremo interesse nosso, interesse comum. Hoje vamos tratar principalmente sobre cinema e sobre a cidade de Porto Alegre. E como esses dois temas, como essas duas coisas podem nos ajudar a entender o meio em que vivemos. Analisaremos a formação de Porto Alegre, da sua história da formação até o período de metropolização da Grande Porto Alegre. Vamos contar com o recurso gráfico e mágico do cinema para que possamos juntos aprender sobre a cidade que habitamos. Peço agora total atenção nesse momento e também aproveito para desejar uma boa aula a todos. Sobre Porto Alegre. Porto Alegre inicia sua história com alguns mitos diversos de formação. Afinal, por quem Porto Alegre foi criado? Quem fundou Porto Alegre? Aqui encontram-se um choque de duas mitologias fundadoras. Alguns acreditam ao tropeiro Jerônimo de Ornelas, nascido na Ilha da Madeira, se instalando ao lado de um corpo d'água conhecido como Guaíba em 1732, ao lado do Morro Santana. Em 1740, ele requereu a coroa portuguesa uma Seis-Maria. Em novembro de 1744, ele recebe a resposta da coroa e ganha a posse desse território que hoje é conhecido como Porto Alegre. Em 1750, é assinado o Tratado de Madrid e cria-se a intenção de Portugal de colonizar algumas áreas disponíveis nas missões. O plano era usar um grupo de casais moradores das Ilhas dos Açores no Oceano Atlântico. Ilha essa que se encontrava exaurida de recursos e que havia sofrido muito com o terremoto que abalou a capital portuguesa em 1755. Aqui então entra a segunda parte da fundação da história de Porto Alegre. 60 casais açorianos saem das Ilhas dos Açores em direção às missões. Ao chegar no Porto de Dornelles, batizado por Jerônimo de Ornelas, os casais são alertados que os índios não iriam desocupar as missões. Esse é o contexto das guerras guaraníticas que acontecem de 1753 a 1756. Esses casais, na realidade, beiravam em torno de 400 pessoas. Com a guerra guaranítica acontecendo, essas pessoas ficaram impossibilitadas de prosseguir, ficando instaladas, acampadas, onde há a Praça da Alfândega, no coração do centro histórico da cidade. Alguns confrontos chegaram a ocorrer após isso. Jerônimo de Ornelas, com isso, decide por vender a sua Seis-Maria. A venda ocorre para um sujeito de nome Francisco Inácio, e compra ocorre em 1764. Apenas 20 anos depois, a coroa portuguesa resolve desapropriar a terra de Francisco e com isso inicia-se o projeto de criação de uma vila. Então, da junção das histórias de formação, nasce o nome e a ideia de construção de uma cidade. É tão diferente ver as coisas de cima. Perspectiva, é assim que eles chamam. Mas é um olhar onde o real parece não verdadeiro. E a gente pensa sobre o que vê e sobre o que está enterrado por baixo do concreto. E como seriam as pessoas e as vidas das pessoas. E palavras perdem seu significado. Prédios viram caixinhas, ruas, vias, viadutos viram traçados como no mapa. Que nome dar a tudo isso? Cidade? Lar? Inferno urbano? Depende do olhar. Depende do sentimento. Provavelmente o primeiro nome que teve foi Porto do Dornelles, por ser o porto que servia a fazenda do Jerônimo de Ornelas. Não havia previsão de que aqui se tornasse uma cidade e nem uma grande cidade. Começou como um local provisório. Foi para ser chamado Porto dos Casais, a partir do momento em que os casais açorianos foram largados aqui em 1752. Eles se destinavam às missões, era para ir ocupar as missões que tinham sido entregues ao governo português pelo Tratado de Madrid. E Porto Alegre surgiu nesse contexto. Os índios se rebelaram, não permitiram a entrega das missões para os portugueses. Os colonos que estavam aqui esperando
para ir para as missões não puderam ir e ficaram aqui. Aí mudou, abandonou-se da denominação de Porto dos Casais para se chamar Porto Alegre. Não se sabe bem por quê. Entre as diversas polêmicas, né, que cercam a nossa cidade de Porto Alegre, agora, para tratar sobre a formação de Porto Alegre e a sua evolução ao longo da história, precisamos entender, compreender muito bem, antes, um conceito que caminha ao lado da formação da cidade. Um conceito chamado positivismo. O positivismo é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressiva em que a humanidade tenta progredir constantemente. O progresso é que uma constatação histórica deve ser sempre reforçado. De acordo com o que Augusto Comte, criador do positivismo, chamou de ciências positivas. As ciências positivas teriam a sua mais forte expressão na sociologia, ciência da qual Comte é considerado o fundador. Precisamos entender o positivismo na influência nas obras de Porto Alegre, na sua arquitetura e na sua formação. É a segunda vez que consulta o relógio da prefeitura esta manhã. Este relógio, lá no alto, na torre, parece-lhe uma cara redonda e impassível. Já pôs o pé na calçada do mercado. Toda esta calçada é uma sombra fresca, cheia de passos, de vozes. Quando defronta o portão central, abre-se-lhe lá dentro uma perspectiva de rua oriental, cheia de bazares, miragem remota de certas gravuras. o positivismo, como se sabe, né, deixou marcas bastante visíveis, não é, no espaço urbano da nossa cidade. Findam os anos do Império. Assume, neste momento no Rio Grande do Sul, um grupo político, que é do Partido Republicano Rio-Grandense, e um grupo político com uma característica muito especial. Os republicanos são jovens, são radicais, são profundamente politizados e eles têm, esse grupo, ideias na cabeça. Em 1890, nós, em 92, já teríamos uma nova Constituição, uma Constituição para o Estado, uma Constituição republicana, e uma vontade de transformar esta cidade na capital verdadeira. Quem pesquisa, quem vai, por exemplo, aos antigos jornais, quem mesmo vê poesias, quem vê os relatos desses homens, dos cidadãos da época, nós vamos encontrar uma espécie de uma consciência de ser metrópole. Quando surgiu o edifício Malakoff, um prédio de mais de 2 andares, que não era mais um sobrado, Porto Alegre se viu como uma metrópole. Quando começaram os bondes puxados a burro, a cidade se viu como moderna. Quando entrou o bonde elétrico, a cidade mais uma vez diz: sim, nós agora somos uma metrópole. E quando Porto Alegre é realmente uma metrópole? Eu diria, depende do olhar dos cidadãos. No final da década de 20, a desenvolver-se pelo início dos anos 30, então nós temos essas grandes cirurgias urbanas, alargamento das ruas, abertura de avenidas
e, basicamente, a construção daquilo que vai ser o ícone da modernidade urbana de Porto Alegre. A Avenida Borges de Medeiros, que dá o tom no sentido do visual. Porto Alegre tem uma avenida, Porto Alegre tem um viaduto e, inclusive, a municipalidade começa a estabelecer uma lógica baixando os impostos sobre os prédios conforme a altura dos mesmos. Uma das razões do crescimento da cidade também, que abre espaço para a cidade crescer, é o controle da insalubridade, o saneamento da cidade. A cidade nova, a cidade bonita, a cidade higiênica, a cidade bela, passa pela destruição de uma velha Porto Alegre. A evolução da cidade ao longo da história pode ser entendida a partir da relação existente entre variação de população, acréscimo ou decréscimo, e funções urbanas. Há uma correspondência homogênica entre ambas, isto é, à medida que aumenta a população de um núcleo urbano, também aumentam e se diversificam as funções desse núcleo, e vice-versa. Assim, a partir dessa correlação, torna-se possível determinar os períodos evolutivos da história da cidade. Contudo, ela sofre estímulos provenientes tanto da região mais próxima quanto das regiões mais distantes. A cidade, por sua vez, também provoca estímulos nessas áreas. Esses estímulos e relações são indutores da evolução urbana e podem ser traduzidos por fatores populacionais, econômicos, socioculturais, político-institucionais ou locacionais. A predominância de mais de um desses fatores permite identificar as funções urbanas assumidas pelo núcleo em determinado período. Essas funções terão reflexo não só na configuração da estrutura e da morfologia urbana, mas também na concepção arquitetônica das edificações. Na evolução da Porto Alegre, 5 períodos foram definidos. O primeiro período, que vai de 1680 a 1772, assinala a ocupação inicial do território e formação do povoado, localizado na Sesmaria de Jerônimo de Ornelas. Com a chegada dos colonos açorianos por volta de 1750, iniciou-se o desenvolvimento do porto, o povoado transformou-se em freguesia. O segundo período, que se estende de 1772 a 1820, caracterizou-se pela exportação através do porto, do trigo, plantado na região pelos colonos açorianos. O início desse período coincide com a transferência para Porto Alegre da capital da província de São Pedro, anteriormente sediado no município vizinho de Viamão. Aqui, imagens serão mostradas para que fixe bem esses períodos. O terceiro período, entre 1820 e 1890, foi marcado pela imigração dos colonos alemães e italianos e pelo desenvolvimento comercial que se seguia à Guerra dos Farrapos, ocorrida de 1835 a 1845. A cidade consolidou suas funções portuárias, comercial e administrativa militar. O quarto período, entre 1890 e 1945, houve um continuado desenvolvimento industrial, decorrente do crescimento do comércio, principalmente entre a cidade e a região colonial, propiciado pelo crescimento da produção agrícola. Por fim, temos o quinto período, que se estende de 1945 até os dias atuais. Identifica a metropolização da região em torno da cidade de Porto Alegre, e esse é o período em que nos encontramos atualmente.
política toda de varrida desses espaços malditos no centro da cidade. Sobre os espaços malditos, a cidade dos outros, ou seja, a cidade não cidadã, tem outros redutos nessa virada do século XIX para o século XX. Por exemplo, a colônia africana. A colônia africana era o nome dado ao que hoje corresponde parte do bairro Rio Branco, onde foram se refugiar os elementos egressos da escravidão. Uma outra região de Porto Alegre, desta cidade dos outros, seria numa zona baixa, alagadiça, conhecida como Areal da Baronesa. Ali era uma efervescência cultural. No Areal tinha samba todo dia. Na Doca, na Chica, no Pedro e na Casa do Ódio. Gente, pra ninguém botar defeito. Tinha surdo, cavaquinho e violão. Só naquela rua ali de 2 quadras tinha 5 blocos de carnaval. Imagina que coexistência pacífica que era a cidade com a sua cultura, que em 2 quadras tinha 5 blocos de carnaval e era a maior harmonia. No século XIX, no início do século XIX, teve também uma região nas imediações de Alberto Torres, pegando Lopo Gonçalves, aquela zona era chamada de Emboscadas, porque era uma região de um intenso matagal e ela formava como que uma área na qual escravos fugidos iam se esconder. O que perdi não devolvem, vou buscar um revólver. O que ganhei não é posse, sou um canal, tudo passa. O que falei não se apaga, a vida é uma palavra. O que marquei não prestava, fiz tudo por minha alma. O que senti eu te mostro, nesta loucura sem trégua. O que sofri foi sem volta, pois aprendi nos assaltos. O que chorei não se mede, meu amor é tão vasto. O que procuro eu acho, estou aberto a machado. Eu lembro de um detalhe com relação a isso, de que quando eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade, na cidade de Pelotas, eu vinha com meu pai, ali na rua 15 de novembro e tal, ali todo deslumbrado com aqueles prédios ali, naqueles casarios, assim, aquela arquitetura colonial portuguesa, né, e tal, erguido assim, pro negro, e todo deslumbrado, olhando. E o meu pai disse assim para mim, tá vendo as pedras dessa rua? Eu digo, sim. Tá vendo esses prédios todos aí? Eu digo, estou. Foi nós negros que fizemos. Eu disse, pô, pai, então nós somos legal. Pronto, a partir daquele momento, eu não tive complexo de nada, de absolutamente mais nada. Porque aí eu disse, pai, então nós somos legal. Então eu sabia, eu descobri naquela época de que eu fazia parte de uma dinastia que era o braço número 1 da história da humanidade, que é a história do trabalho. E que nós tínhamos construído o Brasil. E que o negro era arquiteto, era engenheiro, era marceneiro, era tudo. Eu estudei. Agora trataremos de um assunto polêmico e que polariza a cidade de Porto Alegre, a divide ao meio de tempos em tempos. Trataremos sobre o duelo Grenal. Duelo entre 2 gigantes clubes brasileiros de futebol, Grêmio e Internacional, que já se enfrentaram 427 vezes desde o ano de 1909. É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre 2 clubes de futebol no estado do Rio Grande do Sul, já que reúne 2 instituições esportivas centenárias da cidade de Porto Alegre. Foram 156 vitórias do Internacional e 136 vitórias do Grêmio e 135 empates até o momento. Muito
bom início de tarde a você, querido ouvinte. Aqui no Morro Santo Antônio, 25 graus nesse domingo ensolarado. Você recém levantou, tá almoçando agora. Nada de preguiça. Hoje é um dia para sair de casa, passar a tarde num parque. Pode ser o Parcão, a Redenção, o Parque Marinha ou Harmonia, a Praça Xiga, sei lá. Seja onde for, o negócio é relaxar e absorver energia para a semana que vem por aí. Quem sabe uma pedalada pela Beira Rio? Beira Rio, bah, eu ia me esquecendo. Hoje é dia de Grenal. Certamente teremos hoje uma grande decisão. Em poucas horas os dois times estarão em campo. Mas não há como deixar de registrar a belíssima tarde deste outono porto-alegrense. Um tempo agradabilíssimo. O que você espera desta decisão, Pianei? Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, ouvinte. Os jogadores se provocaram durante toda a semana, nem sempre com o nível que se deseja, mas afinal, Grenal é Grenal. O jogo vai ser mesmo muito disputado. O que tornou essa rivalidade foi a competência dos dois. Porque os demais clubes foram se extinguindo. 7 de setembro, Militar, o São José morreu, renasceu de novo. O futebol em Porto Alegre mudou muito desde o tempo que eu comecei a me interessar por futebol, comecei a frequentar estádio. Por exemplo, naquela época havia os campeonatos da cidade, a cidade tinha 8 times de futebol profissional, né? Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Renner, Nacional, Forceluz, São José. Antes o futebol era mais considerado do seu aspecto social do que esportivo. E muitas das partidas, as primeiras partidas, por sinal, fala-se muito em assistentes, lindas moças com chapéus coloridos, fala muito em assistência e às vezes não fala nem no resultado do jogo. Era um acontecimento social. Então se formou essa divisão, essa dicotomia, né, Grêmio Internacional, que na época era mais marcada, inclusive tinha um lado assim, uma certa divisão social, né, o Internacional era o clube do povão, né, o clube do povo, o Grêmio era mais o time da elite, inclusive o Grêmio não aceitava negros, né. Os jogadores começaram a se destacar e ter renome, porque a imprensa começou a badalar muito, começou já na década de 30, né. O rádio começou a noticiar os jogos, irradiar os jogos. Daqui a pouco a bola vai rolar e a rivalidade toma conta das duas torcidas. Inter e Grêmio. Grêmio ou Inter? Só a vitória interessa. O empate não é bom resultado para ninguém. Isso é histórico. A nossa cidade sempre viveu polarizações. E nesse sentido, retrata um clima que era o clima do Estado. 8 de agosto. Nessa parte da aula, adentraremos em uma parte lúdica e musical, importante para compreender a cidade, onde lhes serão mostrados algumas músicas contidas no documentário Meu Canto do Mundo, interpretados por diversos artistas influentes da nossa capital. Essas músicas mostram o espírito gaúcho e mostram o espírito da cidade de Porto Alegre. Peço que aproveitem esse momento para prestarem atenção nas letras e nas imagens panorâmicas que serão exibidas da cidade. A junção das canções com as imagens da cidade podem nos dar uma boa ideia de como a cidade se movimenta no imaginário dos gaúchos porto-alegrenses. Sobrevoo os telhados da Bela Vista, na chácara das pedras vou me perder. Noites no Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais, nunca mais. O trânsito em transe intenso antecipa a noite.
no bronze do temporal. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. O tango dos guarda-chuvas na Praça 15 confere elegância ao passo da multidão. Triste lambe-lambe a quem além do tempo nunca mais, nunca mais. Do alto da torre a água do rio é limpa. Guaíba, deserto, barcos que não estão. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. Porto Alegre é uma cidade que não está no mapa, porque todas as referências que a gente tem de Porto Alegre são erradas, né? A gente fala da Praça da Matriz, que não se chama Praça da Matriz, né? Praça da Alfândega não se chama Praça da Alfândega. Ladeira não é ladeira. Então, tem todo, o rio não é rio, né? Então, é uma relação que a gente tem com a Porto Alegre antiga, né? Que permanece a Porto Alegre antiga. O exemplo mais flagrante é a Rua da Praia, que não é Rua da Praia, não se chama Rua da Praia. E não tem praia também, né? Então, é uma cidade, assim, cheia de enganos, né? Cheia de... É uma cidade particular que, na verdade, não existe no mapa. Oficialmente não existe. Uma cidade, um país lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo. Uma cidade, país, lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, num canto do mundo perdido sem dinheiro. Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio. Tranquila. Tem uma deusa e um povo que é rei. Tem uma deusa e um povo que é rei. Que toca, que pesca, que caça, que ama. De dia, come de noite, banana, pitanga e os raios de sol, e os raios de sol.
com isso, chegamos ao fim dessa aula que tratava do documentário Meu Canto do Mundo, de Jaime Lerner, sobre a cidade de Porto Alegre. Peço que vocês reflitam sobre o que vocês assistiram e, se possível, procurem no YouTube, na plataforma de vídeos do Google, o documentário inteiro, pois ele tem um pouco mais de 1 hora e 10 minutos, e assistam para que compreendam por completo a ideia de como se formou a cidade de Porto Alegre e como ela é vista por grande parte dos porto-alegrenses. Peço também que, se possível, vocês, alunos do curso, possam assistir e possam fazer uma reflexão por escrito de até uma página, uma espécie de resenha sobre o texto, para que fixe a ideia e para que fixe a compreensão de como essa cidade foi formada e de como você pode se relacionar com essa cidade. Deixo aqui meu obrigado a todos que assistiram. Um abraço.